Antes de qualquer palavra de oração, é importante silenciar o coração e ajustar a alma para ouvir aquilo que vem do alto. Vivemos dias barulhentos, agendas cheias e mentes aceleradas. Mas Deus continua falando com suavidade àqueles que decidem parar e ouvir. A palavra do Senhor nos convida a refletir sobre algo profundo, o que realmente significa viver e o que realmente significa morrer à luz da eternidade. Quando a Bíblia fala sobre morte, muitas vezes ela não está se referindo apenas ao fim do corpo físico. As Escrituras revelam que existe uma morte mais silenciosa e perigosa, a separação espiritual entre o ser humano e Deus. Em Efésios 2, o apóstolo Paulo descreve pessoas que aparentam estar bem por fora, funcionando normalmente, mas que por dentro estão espiritualmente desconectadas, dominadas pelo pecado, pelos desejos egoístas e pelos padrões de um mundo que rejeita o Criador. Essa condição não é exclusiva de pessoas más aos olhos humanos. Pelo contrário, é o estado natural de todo coração que se afasta da presença de Deus. Alguém pode estar respirando, trabalhando, sorrindo e planejando o futuro, e ainda assim estar espiritualmente vazio. O pecado cria essa distância, porque corta a conexão com aquele que é a própria fonte da vida. Mas a mensagem não termina aí. A palavra nos conduz à esperança quando revela que Deus, movido por um amor imenso e uma misericórdia abundante, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa que a morte espiritual não precisa ser o ponto final. Existe restauração, existe reconexão, existe vida verdadeira disponível para todo aquele que se volta para Jesus. Se essa palavra falou com você, escreva Amém nos comentários e declare que você escolhe a vida que vem de Deus. A grande diferença entre estar vivo aos olhos do mundo e estar vivo diante de Deus está na origem dessa vida. O mundo mede vida por conquistas, status, produtividade e reconhecimento. Deus, porém, olha para o coração. É possível ter sucesso, amigos, planos e ainda assim carregar uma alma cansada, seca e distante do propósito eterno. A vida verdadeira não é definida pelo quanto fazemos, mas por quem governa o nosso interior. A palavra nos mostra que, enquanto o pecado promete liberdade, ele sempre entrega prisão. Ele se apresenta como satisfação, mas gera um vazio que nunca é preenchido. Ele se disfarça de vida, mas conduz lentamente à morte espiritual. Por isso Paulo é tão direto ao afirmar que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado sempre cobra um preço, às vezes de forma silenciosa, outras vezes de maneira dolorosa, mas nunca deixa de cobrar. Tiago também nos alerta que o pecado não surge de forma repentina e destrutiva. Ele cresce aos poucos, começa como um pensamento, se transforma em desejo, ganha força em atitudes repetidas e, quando amadurece, produz morte. Nada nele é inofensivo. Aquilo que parece pequeno pode se tornar dominante, e aquilo que se torna dominante começa a roubar a paz, enfraquecer a fé, comprometer relacionamentos e apagar a sensibilidade espiritual. Viver afastado de Deus não é apenas quebrar regras religiosas, é sair do ambiente onde a vida flui. Fora da presença do Senhor, a alma perde direção, o coração endurece e o espírito enfraquece. Por isso não podemos tratar o pecado com leveza. Ele não é apenas um erro, é um afastamento daquele que nos sustenta. Se essa verdade te despertou, escreva glória a Deus nos comentários e declare que você deseja viver na presença dele. Mesmo diante dessa realidade, Deus não esperou que o ser humano se consertasse para então demonstrar amor. A iniciativa sempre partiu do céu. A palavra nos lembra que foi quando ainda estávamos espiritualmente mortos que Deus nos alcançou com graça. Ele nos fez viver em Cristo quando não tínhamos forças, quando não merecíamos e quando nem sabíamos como voltar. Isso revela que o ponto de partida da nossa história não anula o poder da misericórdia divina. O amor de Deus não é reativo, ele é intencional. Sua graça não tem alcance limitado. Ela atravessa quedas, fracassos, pecados repetidos e corações confusos. É por isso que Paulo pôde afirmar que, para ele, viver era Cristo e morrer era lucro. Ele entendeu algo que muitos passam a vida inteira sem perceber. A vida não encontra seu maior valor no conforto,
na segurança ou no controle das circunstâncias, mas em um relacionamento profundo com Jesus. Quando Cristo se torna o centro da vida, até a morte perde seu poder de causar terror, porque a eternidade deixa de ser uma incógnita e passa a ser uma promessa. A verdadeira vida não é um estilo de vida, não é apenas a solução de problemas ou a ausência de dor. A vida verdadeira é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Quanto mais próximos estamos dele, mais vivos nos tornamos por dentro. Quanto mais nos afastamos, mais a alma se torna árida, mesmo que a rotina continue cheia. Essa verdade nos convida à autoavaliação sincera. Onde você está espiritualmente hoje? Você tem vivido uma fé viva ou apenas uma aparência religiosa? Tem alimentado mais a carne ou o espírito? Deus não faz essa pergunta para acusar, mas para restaurar. A porta continua aberta, o convite continua de pé e o chamado é para voltar ao lugar de intimidade. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu escolho Jesus" nos comentários como uma declaração pública de fé. Diante dessa verdade, a palavra nos conduz a uma resposta prática: arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir remorso, mas decidir mudar de direção. É reconhecer que longe de Deus não existe plenitude e que somente nele a vida encontra sentido. O arrependimento é um retorno consciente ao Senhor, com o coração inteiro, sem reservas e sem desculpas. É dizer com sinceridade: Jesus, eu preciso de ti mais do que de qualquer outra coisa. Muitas pessoas se escondem quando percebem que estão distantes, mas Deus nos chama a nos aproximar. Ele não rejeita um coração quebrantado. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. A graça não nos empurra para longe, ela nos puxa de volta. Quando reconhecemos nossa dependência, abrimos espaço para que Deus restaure o que foi danificado pelo pecado, pela distração e pelo cansaço espiritual. O Senhor também nos convida a algo além de visitas ocasionais à sua presença. Ele nos chama a permanecer. Permanecer quando tudo vai bem, quando os dias são comuns, quando a espera é longa e quando as forças parecem pequenas. Jesus deixou claro que separados dele podemos até funcionar, mas jamais florescer espiritualmente. A vida frutífera nasce da constância, não apenas de momentos de emergência. Permanecer em Cristo é uma escolha diária. É buscá-lo na oração, ouvi-lo na palavra, obedecê-lo nas decisões e honrá-lo no modo de viver. É nessa conexão contínua que a vida espiritual é fortalecida e o coração é renovado. Fora dessa ligação, a alma até se move, mas não cresce. Se você deseja retornar ou permanecer firme em Jesus, escreva "Eu me rendo" nos comentários e faça dessa frase uma oração. Agora, com o coração alinhado e consciente da dependência que temos do Senhor, entramos em oração, reconhecendo uma verdade fundamental. Nada em nossa vida se sustenta por nossa própria força. O simples fato de estarmos vivos hoje já é prova da misericórdia de Deus. Cada novo amanhecer carrega a assinatura da graça. Cada respiração, cada batida do coração, cada pensamento lúcido é um presente que não compramos e não merecemos, mas recebemos. Reconhecer isso gera humildade. Quando entendemos que Deus já estava cuidando de nós antes mesmo de pensarmos nele, nossa gratidão se torna mais profunda. O Senhor é fiel em todas as estações. Ele não muda conforme nosso humor, nem se afasta quando falhamos. Seu amor permanece constante, firme e cheio de compaixão, mesmo quando nosso coração oscila. Deus nos amou primeiro. Ele não se cansa de nós. Quando estamos fracos, Ele permanece forte. Quando não sabemos o que o amanhã reserva, Ele já está presente nele. Essa certeza traz descanso à alma cansada e esperança ao coração ferido. O Pai é rico em misericórdia e nunca virou o rosto para nós, nem mesmo quando estávamos presos ao pecado. Foi esse amor que enviou Jesus. Foi essa graça que nos alcançou no momento certo. Cristo tomou o nosso lugar, carregou o peso que não podíamos carregar e pagou uma dívida que jamais conseguiríamos quitar. Ele não apenas perdoou, mas nos deu uma nova vida. Uma vida que começa no Espírito e transforma tudo ao redor. Se essa oração reflete o que você sente, escreva:
Sou grato, Senhor. Nos comentários como expressão de gratidão. Diante desse amor tão profundo, nos aproximamos do Senhor com humildade, reconhecendo nossa necessidade de limpeza interior e renovação espiritual. Deus não apenas perdoa pecados, Ele transforma o coração. Sua promessa é clara. Ele remove o coração endurecido e nos dá um coração sensível, vivo e disposto a obedecer. Essa é uma obra que só Ele pode fazer, e acontece quando nos colocamos diante dele com sinceridade. Existem áreas em nossa vida que, com o tempo, podem se tornar frias, confusas ou contaminadas. Pensamentos misturados, desejos desalinhados e atitudes que não refletem mais a fé que professamos. Por isso, pedimos ao Senhor que nos purifique por completo, que Ele restaure aquilo que foi afetado pela rotina, pelas quedas e pelas distrações. Se o fogo diminuiu, que Ele reacenda. Se o foco se perdeu, que Ele nos traga de volta. Clamamos por um coração íntegro, sem divisões. Um coração que não negocia princípios, que não esconde compromissos secretos e que não se acomoda com aquilo que nos afasta da presença de Deus. O Senhor deseja a verdade no íntimo. Ele deseja que nossa vida interior corresponda às palavras que pronunciamos e à fé que declaramos publicamente. Essa transformação gera sensibilidade espiritual. Passamos a ouvir mais claramente a voz de Deus, a responder com prontidão e a obedecer com alegria. Não se trata de perfeição, mas de rendição diária. Um coração quebrantado atrai a graça e um espírito ensinável experimenta a renovação constante. Se esse é o desejo do seu coração hoje, escreva "Purifica-me, Senhor" nos comentários e apresente sua vida a Deus. Ao nos rendermos dessa forma, declaramos com fé que existe apenas uma resposta para a morte espiritual, para o vazio interior e para a desesperança: Jesus Cristo. Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o caminho. Ele não apenas oferece vida, Ele é a própria vida. Onde Ele chega, o que estava morto revive, o que estava seco floresce, e o que estava quebrado começa a ser restaurado. O Senhor tem poder para soprar vida sobre áreas que hoje parecem sem força. Ele renova a alegria perdida, restaura a esperança enfraquecida e reacende a paixão pela sua presença. Quando nos voltamos para Jesus, não importa o quão distante tenhamos ido, sempre encontramos braços abertos. Ele continua chamando pelo nosso nome e oferecendo recomeço. Existe um convite para permanecer. Permanecer mesmo quando não sentimos emoções intensas. Permanecer quando a rotina pesa. Permanecer quando a fé é testada. É nessa constância que a vida espiritual se fortalece. Assim como o ramo precisa permanecer ligado à videira para produzir frutos, nós precisamos permanecer conectados a Cristo para viver uma vida que realmente glorifique a Deus. Essa conexão acontece na oração, na obediência, na palavra e na adoração. Mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando o mundo está barulhento, escolhemos permanecer. E ao permanecermos, algo começa a mudar dentro de nós. O caráter é transformado, as atitudes são alinhadas, e a maneira de tratar as pessoas reflete cada vez mais o coração de Cristo. Se você deseja permanecer firme em Jesus, escreva "Eu permaneço em ti" nos comentários como um compromisso diante de Deus. Quando permanecemos em Cristo, o resultado natural é uma vida que começa a produzir frutos visíveis. Não frutos fabricados pelo esforço humano, mas frutos gerados pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Aos poucos, aquilo que antes nos dominava perde força, e o caráter de Cristo passa a se manifestar nas palavras, nas reações e nas escolhas diárias. Deus deseja transformar não apenas o que fazemos, mas quem somos. Ele quer alcançar nosso lar, nossos relacionamentos, nossa maneira de falar e até a forma como reagimos sob pressão. Onde antes havia inquietação, Ele estabelece paz. Onde havia impulsividade, Ele gera domínio próprio. Onde havia dureza, Ele planta mansidão. Essa obra é contínua e profunda. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Ele cultiva amor onde existia indiferença, alegria em meio às lutas, paciência nos processos longos, bondade nas pequenas atitudes e fidelidade mesmo quando ninguém está olhando.
Cada fruto gerado glorifica a Deus e serve como testemunho vivo do que Ele é capaz de fazer em um coração rendido. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas é perceptível ao longo do tempo. Quanto mais nos rendemos, mais o Espírito age. Quanto mais obedecemos, mais o fruto amadurece. E quanto mais o fruto aparece, mais a glória de Deus se manifesta através da nossa vida. Se você crê que Deus está trabalhando em você, escreva: Espírito Santo, age em mim, nos comentários como uma declaração de fé. Com essa nova vida em Cristo, passamos a enxergar a nós mesmos a partir da perspectiva de Deus, e não mais pelas marcas do passado. A palavra afirma que, em Cristo, somos feitos novos. Isso significa que a velha história não tem mais autoridade final sobre quem somos. O pecado não governa mais, a culpa não define mais, e a vergonha não tem mais a última palavra. Nossa identidade agora nasce daquilo que Jesus fez, não daquilo que erramos. Viver essa verdade exige fé diária. É uma decisão constante considerar-se vivo para Deus e morto para aquilo que antes nos dominava. As tentações ainda surgem, as lutas continuam existindo, mas agora não estamos mais sozinhos nem indefesos. A graça de Deus nos fortalece para dizer não ao que nos afasta, e sim ao que nos aproxima do céu. O Senhor nos concede discernimento para evitar caminhos que alimentam nossa fraqueza e coragem para cortar aquilo que nos puxa para longe da luz. Ele não apenas nos alerta, mas nos capacita. Sua força se aperfeiçoa justamente quando reconhecemos nossa dependência. Caminhar em santidade não é viver sem falhas, é viver com um coração alinhado e disposto a se levantar sempre que necessário. Deus deseja nos manter perto, com um coração humilde e uma fé viva. Ele nos chama a viver para a justiça, para a santidade e para o seu reino. Uma vida que busca agradar mais a Deus do que aos homens, que valoriza o eterno mais do que o passageiro e que confia na graça mesmo nos dias difíceis. Se você recebe essa nova identidade em Cristo, escreva: Sou nova criatura nos comentários e declare essa verdade sobre sua vida. Ao concluirmos essa oração, descansamos na certeza de que Deus ouve cada palavra pronunciada com sinceridade. Ele não ignora um coração que clama, não despreza uma alma que se rende e não rejeita quem se aproxima com fé. Mesmo quando tropeçamos, sua graça nos levanta. Mesmo quando estamos cansados, Ele nos renova. Sua presença é suficiente para sustentar cada passo da caminhada. O Senhor nos chama a viver dias guiados pelo desejo de agradá-lo. Uma vida sensível à sua voz, firme na fé e constante na obediência. Ele nos fortalece para continuar, nos corrige com amor e nos conduz com paciência. Quando nos sentimos fracos, Ele nos lembra que sua graça basta. Quando o caminho parece pesado, Ele nos carrega. Que o nosso coração permaneça humilde, nossa fé permaneça viva e nossa esperança permaneça firmada em Cristo. Que vivamos para o reino, para a justiça e para a glória de Deus. E quando falharmos, que voltemos rapidamente para os braços do Pai, confiando que Ele continua sendo fiel. Tudo isso entregamos nas mãos do Senhor, confiando que Ele está agindo além do que podemos ver. Em Cristo encontramos vida, perdão, identidade e esperança eterna. Nele permanecemos firmes, hoje e sempre. Se você concorda com essa oração, escreva Amém, eu recebo nos comentários, e declare sua fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você.